No capítulo 18, Deus usa mais uma parábola para mostrar 3 fatores que são de suma importância contido nesse texto. Veja bem, no contexto da história a qual esse texto está inserido, Jeremias estava o quê? Em uma fase muito difícil em seu ministério. Ministério a qual Deus o levantou. Deus que o chamou. Porque realmente Jeremias, ele vem de uma descendência de sacerdotes. Jeremias está sendo preparado para o sacerdócio. Jeremias não é profeta. Ele é filho de sacerdote. Ele está sendo preparado para ser o futuro sacerdote em Israel. Mas só que no meio do caminho Deus chama Jeremias e muda todo o trajeto da sua história. Deus quebra protocolos. Entenda uma coisa, querido. Deus anda na contramão da lógica humana. Deus quebra protocolos para usar você como um instrumento poderoso nas mãos dele aqui na terra. Então muda toda a trajetória, porque agora Deus está chamando Jeremias não para o sacerdócio, mas está chamando Jeremias para uma das funções mais difíceis naquele tempo, que era ser profeta. E no tempo de hoje, é difícil você ser profeta numa terra que já está corrompida, que já está sendo dominada por narrativas, mentiras e enganos. Então Jeremias, ele é chamado por Deus e ele vai dizer para Deus, Senhor, eu não passo de uma criança. Então Deus vai dizer, não digas que eu não passo de uma criança. Porque antes que você nascesse, eu te gerei no ventre da tua mãe e ali te constituí profeta entre as nações. Querido, você não nasceu por acaso. Viu, seu irmão fala, você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso, porque existe um propósito de Deus na tua vida. Essa luta, essa peleja, essa batalha, esses momentos de angústia, não significa o propósito que Deus preparou para derramar sobre a tua vida. Então Jeremias está vivendo um momento muito difícil em seu ministério. A nação de Judá havia dado as costas para Deus. Eles estavam seguindo falsos profetas e adorando ídolos ao invés de Deus. Não está diferente no nosso dia. Nós temos hoje uma diversidade grande de falsos profetas espalhados. Infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja hoje viraram as costas para Deus, para adorar outros ídolos, coisas terrenas, coisas passageiras, coisas fictícias. Então Jeremias está vivendo um momento mais difícil, porque a nação inteira havia dado as costas para Deus, o que resultou 70 anos aprisionados na Babilônia por desobediência. Porque Deus não castiga ninguém, querido. Nós é que atraímos a maldição para a nossa vida quando nós não trilhamos o caminho que Deus colocou para nós seguirmos. Quando nós desobedecemos a sua voz. Quem é pai e mãe sabe que é muito ruim quando um filho te desobedece. Ele sai daquilo que você está ensinando ele e ele acaba se dando mal em algum momento da sua vida. Deus, ele é um pai zeloso, é um pai amoroso. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não quer a nossa dor, mas nós que muitas das vezes atraímos o sofrimento e essa dor para a nossa vida. Aleluia, aleluias. Então Jeremias agora ele foi o que? Confrontado por Deus. Jeremias agora não vai ser sacerdote, Jeremias é profeta. E ele vai profetizar em um povo corrompido. Em um povo que estava distante de Deus. Então Jeremias ele foi confrontado com a tarefa de fazer o que agora? De pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apóstata. Ele é chamado para pregar arrependimento a uma nação rebelde. Uma nação que não queria nada com Deus. Uma nação que achava que aquilo que eles estavam vivendo era certo. Então Deus chama ele para pregar o arrependimento a uma nação rebelde e apóstata. Só que agora era necessário que Deus o ensinasse. Amém? Uma lição a ele. Então o que Deus faz? Verso 2. Ele o enviou para uma olaria, ou seja, a casa do oleiro. Aqui é a casa do oleiro, irmão. Aleluia! Quem tem aqui a casa do oleiro, diga amém. Olha o verso 2 vai dizer: dispõe-te
e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Deus chama ele para pregar o arrependimento. Mas antes de Deus enviar ele, Deus prepara ele. Deus nunca vai te julgar no meio do fogo cruzado. Quando Deus te enviar para o campo, Ele já te preparou para entrar no campo. Mas nunca vá ao campo de batalha sem o aval de Deus. Porque se você for para o campo de batalha sem o aval de Deus, a tua derrota será certa. Tudo é no tempo, na hora de Deus. Então Deus vai chamar Jeremias. Deus vai dar uma lição a Jeremias. Deus vai dar um ensinamento a Jeremias. Para depois, então, Jeremias pregar o arrependimento. O pregar o arrependimento é a minha obrigação. A pessoa crê ou não, é a obrigação dela. Se ela crê, amém. Se ela não crê, amém também. A sua parte você fez. Deus me chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas. É isso que eu vou fazer. Enquanto eu estiver fôlego sobre a terra, eu estarei anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, quem crê, amém. Quem não crê, amém também. Mas a palavra está sendo dita. A pessoa não pode dizer que eu morri na ignorância, sem conhecimento, não. Antes que a pessoa morra, Deus dá a ela a oportunidade de conhecer Ele verdadeiramente. Aleluias! Agora é necessário que Deus enviasse para ele uma lição. Então, queridos, ele desce à casa do oleiro. Algumas lições vitais nesta narrativa bíblica. E as lições que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã, a qual Deus colocou no meu coração. Pois existem aqui 3 fatores importantíssimos com seus significados. Que fatores são eles? Você pode ler? 3 fatores importantes, quais são eles? Oleiro, barro e olaria. E esses 3 fatores significativos, ele tem a sua significação. É isso que Deus está falando com Jeremias. Ele vai levar ele à casa de um oleiro. E ali ele vai dizer 3 fatores importantes. São 3 fatores importantes na nossa vida. 3 fatores importantíssimos com seus significados. E esse texto nos mostra 3 fatores sobre o vaso, o barro na mão do oleiro. Primeiro fator importante: Deus é o oleiro. E Ele é todo o poder. Deus é o oleiro. Porque o nosso Deus é onipotente, não pode ser vencido. O nosso Deus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. O nosso Deus é onisciente, conhece o amanhã antes que ele exista. O nosso Deus também, ele é presciente, ele sabe exatamente como as coisas irão acontecer. Por isso que ele vai intervir, ele vai sacudir, ele vai disciplinar, ele vai exortar, ele vai balançar. Nós é que temos que ser sábios para ouvir e obedecer. Então o primeiro fator é Deus é o oleiro. E Ele tem todo o poder. Agora preste atenção. A nossa vida não está nas mãos de alguma força invisível. Nem tampouco estamos sujeitos a que o mundo chama de destino cego. Nossa vida, querendo ou não, está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Aleluia. Aleluias! Deus não é apenas o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Aleluias! Ele tem uma preocupação pessoal com a vida de cada um dos seus filhos. Você sabia disso? Olha o que diz Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas
mãos. Olha o que o profeta está dizendo. Tu és o Pai. Tu és o nosso Pai. Aleluias. Nós somos o quê? O barro. O Senhor é o nosso oleiro. E todos nós somos o quê? Obras das tuas mãos. Vira para você mesmo e fala, você é obra de Deus. Diga, você é obra de Deus. Agora entenda uma coisa, querido. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus é soberano. Ele é oleiro. Só que nós precisamos entender que primeiro Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para você. Amém? Deus, ele tem um plano. Assim como o oleiro tem um plano para o pedaço de barro, Deus tem um plano para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus não olha as suas deficiências. Deus, como oleiro, ele vê o produto acabado em sua mente. Deus não te vê caído, ele te vê de pé. Porque Deus se antecipa aos tempos. Porque ele é um Deus onisciente. Então, queridos, assim como o oleiro vê o produto acabado em sua mente, senão ele nem coloca o barro na roda. Se ele não tiver o produto já terminado na sua mente, ele não vai nem modelar o barro na roda. Mas quando ele começa a girar a roda, modelar o barro, ele já está em sua mente como é que o barro vai se tornar. Nós não somos fruto da nossa imaginação. Nós não somos muito menos que as pessoas dizem. Nós somos aquilo que Deus já terminou, a obra acabada em sua mente. E a Bíblia dá uma palavra só, Romanos 8,37, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora veja bem, querido, quando olhamos para a nossa vida em meio às lutas, ela pode parecer de pouca importância, sem valor significante, mas desde o princípio dela, desde quando você nasceu, o oleiro já estava trabalhando na sua vida. Ou você acha que você está aqui por acaso, você está aqui à toa? Não, meu irmão, entenda uma coisa. Deus já estava trabalhando na tua vida desde o seu nascimento, desde quando você estava sendo gerado no ventre da tua mãe. Foi o que ele falou com Jeremias, quando Jeremias foi questionar, Senhor, eu não passo de uma criança, e etc e tal. Ele dizia, não diga, passe de uma criança, porque eu, no ventre da tua mãe, eu já te constituí profeta entre as nações. Você já nasceu com um chamado de Deus, você precisa entendê-lo. Você precisa descobri-lo, você precisa desenvolver. Todos nós carregamos um chamado de Deus porque nós somos obra das tuas mãos. Nós não nascemos porque o nosso pai e a nossa mãe decidiu escolher. Você nasceu porque Deus decidiu o seu nascimento. Porque ele já tem um propósito contigo. É por isso que Paulo diz o que Deus faz. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo, e isto mesmo, que aquele Deus conhece o fim, que em vós começou a boa obra e aperfeiçoará até a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, a boa obra que ele começou em você, ele é fiel para terminar até a volta de Jesus. Então continua firme, continua crendo, continua caminhando, porque Deus está trabalhando, aleluia. Deus está modelando barro. Agora entenda uma coisa, o nosso Deus tem um plano. Amém? O nosso Deus tem um plano. E além de ele ter um plano, como ele é um Deus poderoso, ele pode fazer nova todas as coisas. Ele pode fazer algo novo na tua vida a partir de agora. Ele pode fazer hoje você um vaso de honra nas mãos dele, um vaso que tem utilidade para ele. Ele pode fazer. Deus não só tem um plano para nós, mas ele também tem poder para realizar esse plano em nossa vida. Além disso, ele é soberano em tudo. Aleluia! Ele é soberano em tudo. Romanos capítulo 9, versículo 21 diz: não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra
e outro para desonra? Ele pode fazer algo novo na sua vida nessa manhã. Não tem aquela canção que diz assim: eu quero viver algo novo. Meu coração. Vamos lá de novo. Eu quero Ver algo novo. ai, meu coração arder de novo. Você acha que ele não pode fazer? Ele pode fazer, querido. Ao momento que nos entregamos a ele. Ao momento que nos dependemos unicamente, exclusivamente dele. Amém? Amém. Aleluias. Ele tem poder. E além do nosso Deus tem poder. Além dele poder fazer, Deus tem uma coisa que muitos de nós já perdemos há muito tempo. Aleluia. Paciência. Glória. É aí que muitas pessoas estão sendo derrotadas pela impaciência, dominados pela ansiedade. Aleluia. As coisas nem estão acontecendo, mas ela já está morrendo. Ela já está se descabelando. Não é o meu caso não, viu, irmão? A pessoa já está tendo aquele... Porque a ansiedade é um sofrimento precoce. A pessoa está sofrendo antes da resposta. Só que Deus, ele é paciente. E por ele ser um paciente, é que o diabo ainda não te destruiu. Porque ele te olha como um vaso de honra. Alguém importante para ele. Então ele tem paciência. O oleiro trabalha pacientemente no barro, moldando com ternura a sua forma. Amém? Da mesma forma, Deus dirige pacientemente a nossa vida, procurando cumprir em nós a sua vontade. Quer ver como Deus é paciente? Quando Adão peca, Deus desce na virada do dia, no Éden, e ele pergunta pacientemente: Adão, aonde você está? Porque Deus já sabia, sim ou não? Porque Deus é onipresente. Alguém se esconde de Deus? Não. Mas ele é paciente. Ele vai com toda ternura: Adão, aonde você está? Quem te fez saber que estás nu? Interessante que Deus vai sacrificar um animal, porque ali já é uma profecia, porque seu filho seria sacrificado para cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha. Deus pacientemente, ele vai dizer: aonde você está? Pacientemente, Jesus, no meio de uma multidão, alguém grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quando aquele homem chega, a multidão é grande, ele diz: traz ele a mim. Paciente. A multidão grande, alvoroçada: Senhor, mas muita gente gritando. Não, mas alguém gritou diferente. Traz ele aqui. E quando Jesus chega diante de Bartimeu, mesmo sendo onisciente, sabendo do amanhã, sabendo de todas as necessidades daquele homem, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Deus é paciente, assim como o oleiro trabalha pacientemente no barro, com ternura, moldando a sua forma. Da mesma forma, Deus dirige pacientemente a nossa vida, procurando cumprir em nós a sua vontade. Leva um tempo para fazer um produto de qualidade. Só que Deus está disposto a perder esse tempo para fazer de você um vaso de qualidade nas mãos dele. Quem entendeu, diga amém, diga glória a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Leva tempo, não é da noite por dia. Existe todo um processo de preparação, de estruturação. Tudo é um preparo. Porque quando nós pegamos a conversão de Paulo,
Nós achamos que Paulo se converte, ele já começa com as suas viagens missionárias. Não, demorou um espaço de 13 anos para ele começar a sua missão missionária. Ele foi preparado, ele foi conhecer tudo acerca de Jesus aos pés daqueles que viveram com ele, aos pés dos apóstolos. Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele teve a função de levar o evangelho de Cristo para aqueles que não têm a herança judaica na veia. Mas é um processo. Aí você pega do capítulo 9 para o outro e já acha que Paulo ali se converte, ele é batizado e a sua obra começa. Não, foram 13 anos de preparação para que quando ele entra no campo, ninguém para ele mais. E quando ele estava sentenciado à morte, ele diz: o morrer em Cristo para mim é lucro. O morrer para mim é lucro. Eu já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É um processo. E Deus está disposto a esperar que você está no ponto certo para Ele te usar da forma que Ele quer te usar. O embaixador dele aqui na terra. Amém, irmãos? Amém? Se Deus é o oleiro, então significa que Ele tem o controle total sobre o vaso. Ele tem poder para moldar e quebrar e refazer de novo. Tem muito vaso que Deus está pegando a marreta e está quebrando. Está virando pó. Não é para te julgar no lixo. Não é para te abandonar. Não. Para te echar água e te voltar para a roda. Aleluia. Porque Ele quer te modelar. Às vezes o mundo nos molda de uma forma, mas não é a forma que Deus quer. Que o mundo nos faz uma forma torta, mas Deus te endireita. Porque existe um ditado que todo mundo fala, já ouvi dizer que está até escrito na Bíblia. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, em tempo de seminário, eu ficava caçando esse versículo e nunca achei. Quando as pessoas sempre dizem, e as pessoas ainda, sem pesquisar, falam, mas está escrito na Bíblia. Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe esse texto, nem contexto, nem subtexto na Bíblia. Isso não existe, é apenas um jargão. Mas eu devo te dizer, é um jargão mentiroso. Porque Deus não escreve certo por linhas tortas. Porque Ele é um Deus reto. Deus primeiro vai endireitar a linha e depois Ele vai escrever sobre a linha endireitada. Primeiro Ele vai endireitar a tua vida para depois Ele derramar a graça sobre você. Porque Ele é Deus, irmão. Aleluia! Ele tem poder para moldar, quebrar e refazer. Sua vontade é soberana e perfeita. Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Amém, gente? Aleluia. Glória a Deus. Ficaram vendo o jogo da Argentina até tarde aí, ó. Gritaram o gol para a Argentina lá, misericórdia, né? Amém. Aleluia, irmão. Ele não desiste de nós, irmãos. Ele tem um plano. Viu, seu irmão? Deus tem um plano para você. Vira para ele, tá difícil. Está meio apertado. Está meio anuviado as coisas, está embaçado. Você está ansioso por uma resposta? Viu, seu irmão? Você está ansioso por uma resposta? Fala assim, ó, fica tranquilo. Porque nisso tudo aí, nessa demora que está acontecendo aí, Deus tem um plano. E Ele sabe exatamente o que está fazendo. Sabe por quê? O oleiro não erra. Aleluia. Ele sabe o que o vaso pode se tornar. Amém. Ele não erra. Nós erramos. Deus não erra. Ele sabe aquilo que o vaso pode se tornar. Aleluia. Quem está compreendendo, diga aleluia. Aleluia. Então o primeiro fator é que Deus é o oleiro. E Ele é o
Todo-Poderoso. O diabo não pode colocar as mãos em você se Deus não permitir. Ah, fizeram macumba, fizeram mandinga. Deixa fazer. Sexta-feira é dia de quebrar macumba, irmão. Então vem para a igreja. Que agora a temperatura da igreja agora começa a aumentar na sexta-feira, porque sexta-feira é guerra com o capeta. Então vem sexta-feira, deixa fazer macumba, pode fazer mandinga, pode fazer o que quiser. Se tiver feito, ou se vai fazer, quando chegar aqui vai quebrar tudo, Deus vai quebrar tudo. Aonde está sendo realizado, o anjo vai chegar e quebrar tudo. Porque Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Amém. Então, o segundo fator é que o barro sou eu. O barro é você. O primeiro fator, o oleiro é Deus. Segundo fator, o barro somos nós. Somos barro. Somos pó. Essa é a nossa composição. Olha o que diz o salmista do Salmo 103, versículo 14. Diz, porque ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Somos barro. Queira ou não, somos barro. Aí fica aquelas pessoas achando que um é melhor do que o outro. O grande problema hoje do crente é quem está na presença de Deus, está fazendo a vontade de Deus. E começa a fazer comparação com a vida daquele que não serve a Deus. Está melhor do que o melhor aonde? Porque quanto às aflições da vida bater na porta, o desespero será maior. Mas quando as aflições da vida bater na tua porta, você sabe quem está contigo. Aleluia. Aí está a diferença. Passar pelo vale, todos vão passar. Tanto o justo como o ímpio. A questão não é o passar pelo vale, é como passar pelo vale. Como disse Davi, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Tua vara e o teu cajado me consolam. A argila é pó misturado com água. Não tem grande valor em si mesmo. Mas a maior qualidade da argila é que ela rende quando ela cede. Quando faz aquela composição da água com pó, vira aquela massa. Aquela massa, além dela render, aquela massa, ela entra na qualidade de modelação. Por isso nós temos que nos render sempre aos pés do Senhor. Porque a argila, querido, ela rende e cede. À medida que cede nas mãos do oleiro, pode se tornar algo de grande valor. Porque quando ela está na barranca do rio, é algo insignificante. Mas quando ela é tirada da barranca, é levada à olaria e é colocada nas mãos do oleiro, a história, ela muda. Porque quando você entra na presença de Deus, na casa do Senhor, entrega sua vida para Jesus, a sua vida começa a mudar. Aleluias! Então, à medida que segue nas mãos do oleiro, pode se tornar algo de grande valor. Mas se o barro não ceder, não fica maleável, fica quebradiço, desfarelado, sem liga. Amém, irmão? Por isso tem aquela canção, liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Tem que ter liga, irmão. Irmãos, tem que ter liga. Se você não tiver liga, se você não ceder, você não se torna maleável. Você vai ser um vaso trincado. Aleluias! A desobediência impede a obra de Deus em nossas vidas. O plano de Deus para nós pode ser arruinado pela nossa própria desobediência.
O mesmo é verdade para uma nação, para uma igreja, para uma família. Nenhum dano maior pode ser causado do que o de ter uma vida inflexível diante de Deus. Quantos hoje deixaram de ter comunhão com Cristo? Glória a Deus, aleluia. Quantos deixaram desse momento para outras coisas? Porque ninguém sabe o dia da sua morte. A melhor coisa é eu morrer em plena comunhão com Deus. A pior coisa é eu morrer sem comunhão com Deus. Glória a Deus. Olha que situação. No momento de desespero eu vou. Mas quando as coisas dão uma normalizada, eu me afasto. Assim estava Judá. Só que eu recorria ao Deus, só lembrava de Deus na hora do aperto. Mas na hora que as coisas melhoravam, desaparece. E são pessoas que vão viver sempre em tormentos e aflições da vida, até uma hora serem tragados pelas circunstâncias difíceis da vida. Porque nós aprendemos aqui na sexta-feira, se Deus é por nós aprendemos sexta-feira sobre chamar presença. Se Deus é por nós recebemos a unção da presença. Então, onde quer que eu esteja, querido, Ele é por mim, porque eu creio nisso. E quem é que poderá me destruir? E te convido, sexta-feira é a sexta unção. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, a unção da vitória. Venha obter a vitória em Cristo. Amém? Então, muitas pessoas são destruídas. Danos terríveis estão sendo causados por uma vida inflexível, distante de Deus. Se somos o barro na mão do oleiro, então isso significa que o barro não tem forma por si mesmo. Ele depende da ação do oleiro para ganhar uma forma e utilidade. Somos frágeis, falhos, mas nas mãos de Deus podemos ser transformados. Mas para isso, precisamos ser maleáveis, humildes, disposto a ser moldado nas mãos de Deus. Então entenda uma coisa, o oleiro é Deus. Ele pode fazer, Ele quer fazer, e Ele é o todo-poder, e Ele é paciente. Nós somos o quê? O barro, amém? E o barro sem oleiro vai continuar sendo barro, mas na mão do oleiro se torna um vaso. Aleluia. Amém? Só que muitos aí, em vez de estar na mão do oleiro, está na mão do capeta. Em vez de virar vaso, está virando privada. E o que vai na privada, irmão? O que o corpo rejeita, o que não presta. Amém? Tudo que não presta vai para privada. Deus não te chamou para ser privada. Deus te chamou para ser vaso. Aleluia. Diga para o seu irmão, você não nasceu para ser privada, para viver só dos cocô da vida. Você foi chamado para ser vaso de honra nas mãos do Senhor. Aplaude bem forte a Ele. É glória. Aleluia. Toda vez que você chegar em casa olhar para privado, você vai lembrar disso. Eu não sou você, né? Tinha um cantor que falava assim, eu não sou cachorro não. Quando você chegar em casa e dizer, eu não sou privada não, sou vaso, nas mãos do oleiro. Amém? Terceiro e último fator, qual que é? Qual que é o último fator? A olaria. E o que tem na olaria? Aonde que o oleiro vai modelar o barro? Hein? Na roda. O terceiro fator, a olaria. O terceiro fator é a roda que gira. A roda está girando, irmão. Amém? Aí você quer para lá, você quer para cá, e quer para lá, e não sei o que. É porque a roda está girando. O oleiro está te modelando. Só que naquela modelagem, costuma ter alguns bambuzinhos, tem que tirar bambu.
tem que tirar capim, tem que tirar todas as impurezas, para que o vaso seja perfeito. Porque quando ele é tirado da barranca do rio, o pó, ele vem cheio de sujeira. Quando a gente vem do mundo, a gente vem cheio da sujeira do mundo. Mas aqui, ele vai tirar a sujeira. Para que nada atrapalhe a modelagem que ele quer fazer na sua vida. Então, o terceiro fator, querido, é a nossa vida. A nossa vida é como a roda na olaria. A nossa vida é como a roda. Por que é como a roda? Porque a roda do oleiro gira rapidamente. A vida está passando muito rápido. Os dias estão passando muito rápido. Lá em Jó está escrito que os dias são como a teia do tecelão. Passa rápido. O dia passa rápido. Os dias estão se abreviando cada vez mais por causa dos eleitos, para que eles não sejam confundidos e enganados. A roda do oleiro gira rapidamente. A velocidade da roda é controlada pelo próprio oleiro. Você acha que não, mas a sua vida está sendo controlada por Deus. Deus sabe até onde o diabo pode tocar. Existe um ponto, existe um limite determinado. Então fica firme, que a tua peleja está acabando, a tua vitória está chegando, a tua conquista está chegando. A resposta que você espera chega essa semana. Ninguém entendeu, ninguém recebeu, passou batido. Deus. Toma posse aí, varão. Toma posse aí, varoa. Querido, existem 3 fatores na formação da argila, que são, primeiro, a velocidade da roda, a pressão aplicada pelas mãos do oleiro e o rendimento do barro. São 3 fatores. São 3 fatores na formação da argila. Para se transformar em um vaso de honra, depende da velocidade da roda. Depende da pressão das mãos do oleiro na massa. E depende do rendimento que o barro vai dar. Está entendendo ou não? Está entendendo a luta? Hein? Está difícil. A pressão é grande, mas quem está pressionando? É o diabo? É o diabo que está te pressionando? Não. Deus está te modelando. A roda está girando rápido. Amém? Então precisa de velocidade, de pressão e de rendimento para que a argila seja transformada. Eu tive que estudar sobre olaria, sobre o profissional, para poder trazer as informações para nós entendermos. O oleiro controla a pressão e a velocidade da roda para o rendimento e a modelagem do barro. A nossa vida é como a roda do oleiro. A nossa vida não é controlada pela sorte ou pelo acaso, mas pela própria mão de Deus, porque nada acontece na sua vida sem Deus permitir. Aleluia. Se está acontecendo porque Deus permitiu, Deus estabeleceu um limite. Porque esse mal não vai te destruir, mas ele vai te fazer mais forte. Foi a palavra que Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta. Amém? Amém. Aleluia! Queridos, ele organiza as circunstâncias da vida que nos moldam. Às vezes podemos nos perguntar sobre a circunstância da nossa vida e muitas das vezes pensamos: pô, Deus foi injusto comigo. Mas um dia nós percebemos a verdade. Que verdade é essa? Romanos capítulo 8, verso 28. O que diz? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando o texto diz todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem, ele está dizendo coisa boa, coisa ruim, tudo contribui. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Nenhuma luta é para te destruir.
A luta é para te fazer mais forte, irmão. Aleluia. É para te fazer mais forte. Primeiro, meu irmão, Davi teve que passar a luta com o leão. Davi teve que passar a luta com o urso. Davi teve que passar a rejeição da sua família, para lá na frente ele se tornar rei. Porque se não tivesse lutado com o leão, se não tivesse lutado com o urso, jamais ele mataria o gigante. Vê que primeiro Deus vai preparar ele lá. A pressão, ele teve que matar o leão, ele teve que matar o urso, para depois ele derrubar o gigante, para lá na frente ele se tornar rei. Porque a unção foi derramada, mas o processo da unção até a consumação é uma caminhada longa. Você recebeu o chamado, você recebeu a bênção de Deus, mas para o cumprimento há um processo. E a paciência, a sua perseverança é que vai te conduzir à vitória. Porque a coisa mais importante sobre uma roda não é o seu tamanho, mas o seu centro. Não é o tamanho da roda, mas é o centro dela. Se uma roda estiver no centro, no eixo, tudo vai estar bem equilibrado. Não é o tamanho da roda, é o centro da roda. Não é aquilo que eu sou, que eu faço, que eu sei, mas é o que está no centro da minha vida. Porque tem umas pessoas que começam a dizer que são de Deus porque adquiriram bens, que adquiriram isso, que estão tendo aquilo. Isso não significa Deus na sua vida. Porque Deus deu a terra para o filho dos homens. Entenda isso. E todo trabalhador é digno do seu salário. Agora entenda uma coisa, a coisa mais importante não é o que eu possuo, não é o que eu tenho. Isso não vai dizer que eu sou ou não de Deus. O que vai dizer se eu sou ou não de Deus é se Jesus estiver no centro da minha vida. Porque todas as coisas que eu possuo não me afastam da sua presença. Porque eu sei que é tudo fictício, é tudo passageiro. Porque muitas pessoas querem a água da fonte. Eu não, eu quero a fonte que jorra água. Eu não quero a bênção. Eu preciso do dono da bênção. Porque as pessoas se contentam com o copo da água que tira da fonte. Mas essa água aqui que eu tirei da fonte, ela acaba. Sim ou não? Sim. Ela acaba. Mas se eu estiver do lado da fonte, ela não acaba. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Quem crê nisso, diga amém, diga aleluia, e aplauda bem forte ao Rei. Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para beber, Ele quer te dar água para você. Veja o homem de branco no meio da congregação. Vamos parar, vamos virar. Aleluia. Vamos ter o domingo de fogo aqui, viu, irmão? O último domingo de agosto, nós vamos inaugurar. Domingo de fogo. Todo último domingo do mês, nós vamos voltar à nossa origem. Nós somos pentecostal até o tutano. Então, todo último domingo do mês, prepara, meu irmão, que o fogo vai descer. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mas o fogo do Espírito, viu, irmão? Amém. Não é o fogo na roupa, não. A principal preocupação da vida não deve ser aquilo que teremos, mas aquilo que nos tornaremos nas mãos do oleiro. Não é o que eu tenho. Não estou preocupado com aquilo que eu possa ter. Sabe por que eu não estou preocupado? Por causa de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. O que Jesus fala? Não andeis ansioso pelo dia de amanhã, pelo que acabei de comer, de beber, de vestir, tal. Aí ele vai falar, a ave do céu não trabalha, né? E tem o que comer. Olha os lírios do campo, nem Salomão, com toda a tua glória, se vestiu como ele. Hoje é belo, amanhã é para ser queimado. Aí ele vai dizer lá no versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Porque todas as coisas necessárias da sua vida, Ele acrescenta. Então eu não estou preocupado em ter e possuir, eu estou preocupado em ser. Eu não estou na igreja por aquilo que Deus pode me dar. Eu estou na igreja interessado naquilo que Ele vai me tornar.
diante dele. Amém? E graças a Deus, irmão, tudo que eu ponho em minha mão, o Senhor abençoa. Aleluia. Eu não sou rico, não sou milionário, mas eu tenho a maior riqueza que um homem pode ter. Um homem ou uma mulher pode ter. A presença marcante do Espírito Santo na sua vida. Porque isso é um tesouro precioso de Deus. Aleluias, que não pode ser comprado. Então a principal preocupação da vida não deve ser aquilo que teremos ou que vamos possuir, mas aquilo que vamos nos tornar na mão dele. Claro, se a nossa vida estiver no centro. Amém? Se a nossa vida estiver no centro. Agora nós temos que entender, a nossa vida está ou não no centro da vontade de Deus. O centro na vida de um filho de Deus é Jesus Cristo. Como eu disse, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, o que ele diz? Deixe o amanhã com seu próprio mal, porque o amanhã pertence a Deus. Se a vida é como uma roda, então significa que a roda gira, representa o tempo, os processos e as circunstâncias. Nem sempre entendemos os giros da vida, mas Deus está trabalhando. Agora veja bem, a repetição do movimento, mesmo quando tudo parece estar girando sem controle, ao contrário da nossa vida, Deus está no comando da roda, porque ela só gira porque Ele está modelando você. Porque se o barro não estiver na roda para ser modelado, a roda não vai girar. Se a roda está girando, se as coisas estão acontecendo, é porque Deus já está modelando você para algo maior que Ele sonhou para a tua vida. Quem entendeu, diga amém e fica de pé. Aleluia. Se é para aplaudir, aplauda com silêncio. Amém. Eu termino aqui, querido. Agora que vimos o significado do oleiro, do barro e da olaria, aonde está a roda? De cada objeto nesse texto. Olha o que diz o verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aleluia. Talvez você nunca imaginava, não é? Está aqui novamente. Só que vocês estão na roda. Tem coisa que a gente nunca imaginou que ia acontecer. Mas está acontecendo. Porque está na roda. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso. Está entendendo? Vocês não estão entendendo não, né? Vocês ainda vão conhecer a dimensão do poder de Deus na vida de vocês. O que Deus vai fazer. O que a roda girou. A vida te jogou para lá, a vida te jogou para cá, te levou ali, mas ela te fez voltar à casa do oleiro. O que ele está fazendo é algo grande, porque ninguém vai acreditar o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Você não está entendendo. Aleluia. Às vezes a gente não entende o processo, mas não é para atender, é esperar. Porque quem conduz é Deus que está trilhando, é Deus que está conduzindo. Deus está te chamando, Ele está te pondo na roda, Ele vai te modelar, porque Ele tem algo maior. Porque está escrito, aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao seu coração, é o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Jeremias viu que o vaso de barro estava quebrado. Ele podia ver a nação de Judá prontamente como um vaso rebelde e inflexível, mas essa não era a lição a ser aprendida. O oleiro não jogou fora o vaso.
Ele fez aquele vaso quebrado, rachado, um vaso novo. Aleluia. Aí está a lição. Deus pode pegar uma vida inflexível e rebelde e transformá-la em algo valioso e útil diante dos seus olhos. Ele pode fazer da mesma forma hoje em você. Basta você permitir. Aleluia. Talvez você tenha sido teimoso, inflexível, reclamão. Reclama toda hora, murmura toda hora. Aí o oposto, não quer, mas você nem sabe o que é, irmão. Fica tranquilo. Glória. Mas, Aleluia. por que não deixar Deus, o grande oleiro, fazer o que Ele quer fazer a partir de hoje na sua vida? Aleluia. Por que não deixar? Deus, o grande oleiro, fazer o que Ele quer na sua vida hoje. Amém. Um vaso nas mãos. Aleluia. Sabe aquela canção? Como tu queres? Conhece? Como tu queres, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Fecha os olhos. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Olá! Como tu queres, Senhor amado, eu sou o mal e o Senhor o Senhor, quero a minha vida e me faz de novo. Como tu queres, diga, Senhor. Nós somos o barro e porque nós somos o barro nas mãos do oleiro. O Senhor colocou na roda, o Senhor está virando a roda, o Senhor está pressionando a massa, para que venhamos tornar um vaso de ouro nas tuas mãos. Pai querido, Senhor, às vezes temos uma vida inflexível, às vezes desobedecemos, erramos. Pai querido, perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas nos faz um mal segundo aquilo que o Senhor já determinou no teu coração. Que não tenhamos mais uma vida inflexível, uma vida de desobediência, mas uma vida plena na tua presença. Porque nós somos o barro nas mãos do oleiro, porque nós somos o barro e o Senhor o oleiro em nossa vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. No
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo. Santo, santo, restaura os vasos, restaura os vasos, restaura os vasos, restaura os vasos. Aleluia, 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 aleluia. O mistério é de fogo, fogo é de poder. Sem entrar nesse mistério, não vai ter. O mistério é de fogo, fogo é de poder. Sem entrar nesse mistério, não vai ter. Mas o varão da patrulha, com o outro na mão, ele está devendo o amor. Não faz o varão da patrulha, com a mão, ele está devendo o amor. Mas o mistério é de fogo. Ninguém está nesse mistério. Mas o mistério, o povo, tem que entrar, já vai ver. Como Deus vai, não há outro Deus deixar. Como Deus vai, não há outro Deus deixar. Deus que foi a terra, Deus é o Senhor. Deus que foi a terra, Deus é o Senhor. Mas aleluia. Só sei que o último domingo de agosto vai pegar. Amém? Seja um vaso nas mãos do oleiro. Vamos preparar para a ceia, queridos, em nome de Jesus. Convidar aqui o pastor Mauro, vai estar fazendo a leitura da ceia para nós. E logo em seguida vamos estar participando do corpo e do sangue de Cristo. Aleluia. O pandeiro cantou hoje, viu aí? Aleluia. Viu? O pandeiro cantou hoje. Você não queria que o pandeiro cantasse? Isso, cantou. O pandeiro não está mais mudo, não. Isso. E aqui tem 3 pandeiros, viu, irmão? Ele tem 3 pandeiros para todo mundo bater. Amém? Em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A leitura será feita do versículo 23 até o verso 33. E logo em seguida estaremos participando do corpo e do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunidos para comer, esperai um pelo outro.
Receba agora o corpo e o sangue de Jesus. Na mesa o pão, no vinho também, no peito mago, com aquilo que vem, chorando sorriso, com a traição, ele abençoa e parte o pão, e lava os pés. Oh, glórias! Daqueles fiéis, e o mesmo traidor recebe assim, igual ao Deus rancor, lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele dia estava com você, batido por mim, pelo meu viver. No amor, o sangue perdão, esse é o meu coração, minha coração. Naquele dia estava com você, batido por mim, pelo meu viver. No amor, o sangue perdão, esse é o meu coração. Oh, glórias! Que era o louco que vinha preparar a nova canção cantada na cruz, escrita na ceia, o modelo meu Jesus. Naquele passeio estava com você, batendo por mim, pelo meu viver. No meu amor, no sangue perdão, no meu olhar, minha salvação. Naquele passeio estava com você, batendo por mim, pelo meu viver. No meu amor, no sangue perdão, em meu olhar. Aleluia! Esse é o momento que simboliza a comunhão da igreja e também a nossa aliança que temos com Cristo, porque Deus tem uma aliança conosco. E Jesus falou para a gente fazer isso todas as vezes em memória dele, porque um dia nós estaremos na mesa do Cordeiro. Amém? Pegue agora o pão em suas mãos. Levante aos céus. Aleluia. Levante o pão aos céus. Levante o pão aos céus. Disse Jesus: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei lentamente. Pegue o cálice. Isso. Ao abrir, apresente aos céus. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança, eterna aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Entenda que é uma aliança que não pode ser quebrada. A aliança de Deus conosco não é quebrada. Nós não podemos quebrar a nossa aliança. Nós estamos aqui para renovar a nossa aliança com Cristo e estabelecer a nossa comunhão com o corpo de Cristo. Tomai vida agora. Glória a Deus.
Amém. Agradeço a Deus. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui participando da 7ª ceia do ano de 2026 e sabemos que o número 7 é o número da perfeição. Que haja perfeição, Senhor, em todo o nosso viver, em nossa caminhada, principalmente na nossa jornada contigo. Porque sabemos que um dia estaremos, ó Deus, na grande mesa do Cordeiro e ceando com Cristo. Senhor, que a tua graça, o teu poder, a tua unção seja com cada um de nós e que sejamos abençoados, Senhor, nesta manhã, por este ato que nós acabamos de fazer, que é o corpo e o sangue de Cristo. Em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém, diga aleluia. Aplauda bem forte ao Senhor, glória a Deus. Amém. Bota a mão assim, passa uma para mim, querido. Isso. Sexta-feira nós estaremos aqui na sexta unção, tá bem, irmãos? Nós estaremos ministrando aqui a unção de Jeová em si. O Senhor é a minha bandeira. Amém? Estaremos ministrando a unção da vitória. Sexta-feira, a sexta unção. Amém? E no dia 31, nós vamos estar iniciando aqui, tá? É um projeto, não é a campanha, não são elos, mas nós vamos estar iniciando aqui no dia 31 de julho, a sexta-feira dos impossíveis. Amém? Porque aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Não é a campanha das causas impossíveis, nada disso. É a sexta-feira dos impossíveis, onde muitos milagres realmente vão estar acontecendo, porque o impossível de Deus vai se manifestar na tua vida. Então, dia 31 de julho, sexta-feira, às 19h30, iniciamos o projeto Sexta-feira dos Impossíveis, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? E em agosto nós vamos estar fazendo aqui os 3 domingos da aliança com Deus, amém? Vai ser forte o que Deus está preparando para cada um de nós, amém? Eu quero agora orar para você que nessa manhã, vai consagrar o seu